pessoal. Eu tenho algo pra dizer pra você. Eu sou o Homem de Ferro. Só que agora eu não posso sair pra nenhuma missão, pois está na hora do debate 93. Jarvis, prepare a armadura e sintonize na 93. Agora! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 5 de maio de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: há palavras que machucam e ferem profundamente. Na hora da briga, no impulso do momento, a gente fala e escuta frases que destroem relacionamentos, ministério e famílias. Será que é possível controlar o que se diz durante a briga e usar as palavras somente para edificar e abençoar? Você já se arrependeu de ter dito alguma coisa? Já perdoou alguém que te ofendeu com duras palavras? Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Silfarne, da Comunidade Evangélica de Mesquita. Como é que vai, pastor Silfarne? O senhor tá bom? Tá tudo em paz? Bom dia, J.R. Que bom estar aqui. É um prazer. Tudo em paz, graças a Deus. Maravilha, pastor. O senhor destacou a frase inicial: há palavras que machucam e ferem profundamente. Então, J.R., palavras hoje em dia são expressões muito fortes, né? Tudo gira em torno de palavras. Nós somos uma geração midiática, de internet, de redes sociais, de televisão, de rádio. A palavra é proferida o tempo inteiro. Palavras boas e palavras más também. Palavras ruins. E sim, palavras machucam muito e ferem profundamente. Eu achei interessante o começo do texto da nossa ouvinte, citando essa sentença: há palavras que machucam e ferem profundamente. Eu fico pensando a responsabilidade que é aqueles que lidam com a palavra. Vocês aqui na rádio, vocês que têm todo um cronograma, tem todo um roteiro, mas tem um improviso que muitas vezes tem que vir mesmo, e faz parte do radialista. E como é difícil, às vezes, uma palavra liberada, usando um jargão já bem antigo, as palavras que eu libero, eu me torno escravo delas. Eu imagino como deve ser a atenção para vocês, que milhares ou milhões de pessoas ouvem, soltam uma palavra errada, e nós, pastores, também. E quando tem alguém que representa também o poder forte da política também, quando você fala e acaba expressando mal uma palavra. E nós, pastores, eu queria até reforçar essa minha fala inicial para os pastores que devem estar ouvindo o programa também agora. Como é sério, pensarmos sério o que falamos, né? Pensarmos com cuidado. Tiago diz que todo homem deve ser tardio em falar, tem que pensar muito antes de falar. E eu fico pensando das pessoas que são machucadas por nós muitas vezes. Talvez haja alguém nos ouvindo agora, eu quero só encerrar dizendo isso, e que eu ou algum outro pastor tenha ferido, às vezes usando mal a palavra, o poder da própria palavra. Que pensemos muito antes de falar. A palavra, ela pode se machucar, pode ferir, pode destruir alguém, e que possamos usar a palavra com sabedoria. Pastor Bispo Maurílio Luiz dos Santos, da Comunidade Evangélica Centro de Adoração Profética. Bispo, muito bom dia, seja bem-vindo. Complexo o assunto que envolve palavra, a gente fala o tempo inteiro. O pastor Silfarne mencionou claramente o rádio, quem trabalha com imprensa, quem trabalha com política, e pastores e cantores. Meu Deus do céu, o nosso povo vai à rua, conversa com alguém, conversa com outro alguém, fala mesmo, e tem gente que fala pelos cotovelos, pelo amor de Deus,
Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, você que está nos ouvindo agora, um bom dia. Eu achei esse assunto muito interessante e até um assunto muito atual também. Eu acredito que pode acrescentar muito para as pessoas que estão ouvindo. Eu acredito que a Bíblia fala sobre os frutos, né, do Espírito. Mansidão, domínio próprio, a gente vai debater um pouco no decorrer desse programa, falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acredito que dê para controlar, eu acho que dá para abençoar, sim, muita gente que está ouvindo agora. Apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista de Inhaúma, querido, muito bom dia, seja bem-vindo, prazer em revê-lo, que Deus o abençoe sempre. E aí, esse assunto que envolve palavras, é o nosso discurso, é o nosso jeito, é a nossa conversa. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Só aumenta a nossa responsabilidade. Bom dia, JR, debatedores. E só aumenta a nossa responsabilidade, né? Quer dizer, eu creio que a questão da palavra também passa pela interpretação do que houve. Porque quantas vezes você diz algo que você não quis dizer e a pessoa entende o que não deveria entender. Então é complexo demais, porque tem o emissor e o receptor, né? E aí é que está a grande dinâmica da palavra, né? Como administrar de tal maneira que o emissor fale o que tem que falar e o receptor entenda o que tem que entender, porque nem sempre você fala, não é verdade? Então eu queria que o grande lema seja esse aí, administrar a emissão e a recepção. Há quem diga até que comunicar não é a comunicação não é o que você diz, é o que o outro escuta. Não é uma afirmação e tem todo o consenso, mas é uma afirmação difícil. Muitas vezes, né, como pastores, você pregou algo, nós vivemos isso, o senhor disse isso, não, mas eu não quis dizer isso, não, meu velho. Não, e quando diz, o senhor disse pra mim. É verdade. Você está lendo um texto bíblico, o senhor falou de mim no culto. É verdade. O senhor falou de mim, eu conheço a história de que o seguinte, a mulher parou de ir à igreja, aí o pastor foi procurar, foi visitar, e a mulher falou assim, pastor, o senhor falou de mim lá na igreja. Não, minha irmã, o senhor chamou de vaca. Vaca, minha irmã, pelo amor de Deus. Não, o pastor foi tentando lembrar o dia e tal. É aquele texto de Amós e que faz a referência às vacas de Bazã, entendeu? E naquela hora em que o pastor mencionou isso, ele olhou para um lado, ele tem que olhar para um lugar, não é? Ele tem que olhar para algum lugar, não é isso? E aí a irmã disse que olhou para ela, e aí ele foi explicando, então, olha que situação complicada. Pastora Damares Alves é da Igreja Quadrangular de São Paulo, é assessora jurídica da Frente Parlamentar Evangélica e da Frente Parlamentar da Família e é a nossa menina da mesa de hoje. Ai, que alegria estar com vocês. Bom dia, JR, bom dia. E bom estar aqui no meio de todos esses homens aqui para dizer que palavras machucam, mas palavras matam também. Palavras já deram origem a guerras. Verdade. Povos já foram destruídos por causa de palavras. Palavras transformam o mundo, mas palavras também trazem paz. Então a palavra é um instrumento poderosíssimo, né? E é bom estar aqui defendendo as mulheres que são vítimas, muitas vezes, de palavras colocadas na hora errada, no momento errado. E também fazer a meia-culpa de como às vezes a mulher está aí proferindo palavras erradas, na hora errada, no momento errado. Excelente tema do debate dessa manhã e eu acredito que os ouvintes vão ser ricamente abençoados com esse debate. Bênção puríssima. Vamos ao resultado parcial da nossa pesquisa 93 de hoje. Ela nos traz um panorama sobre esse assunto. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você já perdoou alguém que te ofendeu com duras palavras? Por telefone aí, os nossos ouvintes, 100% deles afirmam que já perdoaram sim. Já perdoaram. Já pela internet, 92% deles afirmam que sim, então tem 8% a reticente, não perdoar ainda. Pode ser, não perdoar ainda. Muito bem. Marcela, muito obrigado, hein? Muito bom. Queridos companheiros, com o advento da internet e essa multiplicação de redes, as palavras escritas, elas ganham agora um peso extraordinário. Eu nunca vi tanta briga fácil. Pessoas brigam, mas com a facilidade, têm a capacidade de ofender o outro e falam coisas assim, realmente impressionantes. Você vê que uma história como daquela do Daniel Alves, ela se tornou uma explosão, viral, né? Uma coisa impressionante, né? Posicionamento dele, aí depois vem um que diz que é isso, somos aquilo, aí aparece outro querendo vender a camiseta e tal, não sei o que. Aí quem viu que o camarada quis vender a camiseta já tá batendo no sujeito, ou seja,
o instrumento que a gente tem hoje, em termos de redes especialmente, ele se tornou extremamente poderoso e extremamente perigoso. Que análise vocês fazem sobre esse assunto? Porque além da palavra vem a imagem, né? E aos que dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Voltando a usar um termo já batido. Por exemplo, a Primavera Árabe, a grande eclosão dela foram as redes sociais, né? Desde aquele assassinato iraniano lá, depois o problema com o camelô que vendia algo e foi maltratado. Assim, a verdade é que hoje o poder da rede social ele é quase que incontrolável. Eu ouvi alguém dizer que a rede social ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto, né? É muito comum se sentar na mesa de restaurante, cada um com seu tablet, com seu celular, se comunicando com pessoa longe e esquecendo quem está perto. E aí tem um agravante que o JR citou aqui, é que uma palavra dita pode ser esquecida, mas uma escrita é registrada. E registrada na rede social que pode ser puxado depois no backup. Então, sim, precisamos tomar muito mais cuidado com o que falamos, com o que escrevemos, com as palavras que dizemos, porque elas podem ferir com delay, um tempo depois, né? Mais gente ainda. Porque além de você ter a possibilidade de agredir, quer dizer, você ser o agressor, você tem aquele que repercute aquilo, você tem uma pessoa que se posiciona contra alguém, que reage, e o texto, a letra é fria, né? Você não sabe se a pessoa está dizendo aquilo com aquele tom que você imaginou ou se é com outro tom, né? Eu creio que é justamente essa questão da virtualidade, né? Nós estamos tornando relacionamentos virtuais. Então no Face, quando não tem a coragem de colocar diante de você, o Face espalha a tua vida. O camarada tem aquela ideia que ele está escrevendo para você, mas esquece que teus 5.000 amigos, 3.000 amigos virtuais vão ler aquilo. E olha como é que a dimensão toma. Por quê? Nós estamos entrando nessa ideia da virtualidade. Então nós temos relacionamentos virtuais, amizades virtuais, e nós achamos que somos Deus, porque eu posso falar e que se dane os seus amigos, que você... Então, esse cuidado realmente precisa ser trabalhado, e eu creio que a partir da própria mentalidade de uma liderança de púlpito. Nós somos formadores de opinião. Sim. E eu creio que nós temos essa responsabilidade de mentorear. Olha aí, cuidado com o que você escreve, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você fala. Outra coisa importante, depois do Ctrl-C, Ctrl-V, todo mundo virou filósofo. Não quero pegar uma frase de alguém, copia e cola e aí solta a filosofia. Se é que alguém disse isso. Ainda tem isso, né? Mas o mais grave é que desta forma a palavra ela se perpetua. Antigamente se dizia alguma coisa, magoava-se uma pessoa, mas havia-se o perdão e de repente aquilo com o tempo ia sendo esquecido. Hoje isso é perpetuado. Daqui 5 anos você vai lá na internet, aquilo continua escrito. Daqui 10 anos aquilo continua sendo escrito e cada vez mais reacende as raivas, as iras, as dores. De novo. Então hoje o cuidado com o uso das palavras na internet, ela tem que ser redobrado porque ela se perpetua. Ela pode se eternizar por gerações. Uma coisa que poderia ter sido um momento pequenininho ali entre duas pessoas, pode alcançar as gerações. Semana passada eu estava com uma pessoa, eu encontrei com uma pessoa na rua e passou uma outra pessoa e ela começou a acompanhar a pessoa com o olhar. Eu falei, o que aconteceu? Aquele clima, né? Não, porque há 10 anos atrás ela falou uma palavra, 10 anos atrás, uma palavra de 10 anos que veio gerando frutos até hoje. Isso, o pastor Silvano acabou tocando sobre Tiago, que fala muito sobre o poder da língua e a preocupação daquilo que a gente fala, não só fala, escreve, e aquilo que a gente diz, não só a gente que é pastor, líder, ou você que trabalha numa empresa, é dono de uma empresa, mas você que escreve também no seu Facebook, né? Tem aquele dito: se você quer falar alguma coisa, fale para a pessoa, para justamente não ferir outras que não tem nada a ver. A gente está falando de internet, isso acontece muito no Facebook. A pessoa posta alguma coisa para alguém, quando na verdade ela está querendo falar para a pessoa e afeta um montão de outras pessoas e acaba criando uma teia. Tem gente que ela não consegue reverter. Assim e tal, ela não consegue reverter isso. Pior coisa do mundo é gente ingrata. Aí você está falando de quem, né? Estou se sentindo triste. Tem esse negócio agora. E cria esse modismo, que na verdade ela quer falar para uma pessoa e acaba afetando outras, e depois ela vai tentar reverter e não consegue reverter essa imagem. O pastor Cipano tocou até dos pastores, e isso acontece muito, infelizmente. Ele quer falar uma determinada situação para um membro da igreja, ao invés de falar para o membro da igreja, ele posta no Face dele, aí acaba todos os membros sendo atacado por uma palavra que na verdade ele coloca no Face, no Facebook, para alguém da igreja dele, ele coloca no Face. Do Facebook, obrigado. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por quê?
dá vontade de falar de palavra o tempo todo, a gente gosta de palavra, né? Por isso que nós, pastores, eu lembrei agora, veio na minha mente um insight, lembrando outro termo atual, né? Do livro do C.S. Lewis, né? O Evangelho Puro e Simples. Talvez esteja na hora de nós, pastores, começamos a voltar para a palavra mesmo. Às vezes os nossos púlpitos tornaram tanta filosofia, tantas palavras humanas que geram mais conflitos. E é lógico que a palavra também gera conflitos. Mas se nós voltássemos mais para a palavra, de fato, para o Evangelho Puro e Simples, talvez houvesse mais saúde naqueles que ouvem também. Muito bem. A pastora Damares destacou a frase: na hora da briga, no impulso do momento, a gente fala e escuta frases que destroem relacionamentos, ministério e famílias, pastora Damares. Exatamente. E eu acrescentaria aí, vidas. Palavras podem matar. E como eu trabalho com família, e eu vivencio muito isso, filhos magoados, filhos feridos, filhos mortos, inclusive, por causa de palavras ditas na hora errada, da forma errada. Se a gente for fazer uma reflexão aqui, todos nós vamos ter uma lembrança de uma palavra dita lá atrás, do pai ou da mãe, que nos magoou muito. Mas a gente tem encontrado por aí muitos jovens rompidos com seus pais, porque as palavras foram manuseadas da forma errada. As palavras foram usadas da forma errada. Palavras destroem vidas, inclusive. E por isso que eu falei o tema desse debate aqui, a importância desse debate aqui, voltando especificamente para os pais. Cuidado com o uso das palavras. Sabe aquilo? Este menino não vai dar para nada. Esta menina aqui já está condenada à destruição. Sim. E os pais começarem a determinar sentenças para os seus filhos, são palavras que as crianças acabam entronizando e levando para a vida toda. Palavras matam, palavras destroem, com certeza. E muitas vezes é numa briga. O pai brigando com o filho, com a filha, e no relacionamento, o casal também. Casamentos são destruídos por causa de uma palavra. Mágoas de dezenas de anos por causa de uma palavra. E gente que não trata, né? Porque a palavra foi dita, a palavra foi ouvida. Evidentemente, quem diz tem mais facilidade para esquecer do que aquele que escuta. Não é isso? Não é fato isso? Né? Provérbios 15:1 diz, né, que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Quanta palavra que tem marcado, como a pastora colocou muito bem aqui, foi dita de uma maneira que não deveria ser dita, né? Podia ser até instrução, mas mal colocada. Isso tem acontecido em relacionamentos, casamentos, quantos e quantos. Você vê como é que as coisas são. O ouvinte nosso aqui dizendo: há palavras que machucam mais que um tapa no rosto. Às vezes eu prefiro ganhar um tapa do que ouvir uma palavra que pode destruir um relacionamento. Por isso eu prefiro o silêncio, diz o ouvinte. Mas eu vou no outro lado aqui dessa mesma história, perguntando a você o seguinte: a indiferença é um berro. A indiferença é um grito. O silêncio também, ele pode ser extremamente complexo, não é isso ou não? JR, assim, eu no cuidado de pessoas em aconselhamento, uma coisa que eu tenho percebido, a pastora Damares citou a questão da família, eu quero voltar nisso de novo, porque nós somos seres sistêmicos, nós convivemos em sistemas o tempo inteiro, nós somos criados por Deus assim, nós somos interdependentes, somos relacionais, o ser humano não é pleno sozinho, e desde que nascemos o primeiro sistema que somos inseridos é a família. E o que eu tenho percebido, não sei se os pastores concordam comigo, é que, não sei o percentual exato, mas a maioria das dores emocionais hoje tem a ver com a origem familiar. Sim. A pessoa acaba reverberando a dor da família. Um irmão da igreja falou uma palavra nem tão forte assim, mas aquele irmão paga uma conta de 30 anos atrás, como você falou. Na psicologia a gente percebe 90%, infelizmente, está ligado à figura do pai. A figura do pai, principalmente. Principalmente a do pai, né? Até porque o pai gera identidade. E eu creio que aí a questão também, quando a Bíblia diz que a palavra dita a seu tempo é boa, é perfeita. Amém. Então acho que falta essa questão de saber o tempo certo também de se falar. Porque uma palavra pode até ser bonita e fora do tempo. Ou um gesto, por exemplo, quando Davi beija Absalão, depois de 7 anos de dor, desde que Tamar foi estuprada por Aminon,
É um gesto bonito o beijo, mas na hora imprópria. Aquele beijo gerou uma rebelião. É o que a gente chama de duplo vínculo. Você comunica uma coisa com a palavra e outra com o sentimento. Não era o beijo tinha que ser na hora que Tamar foi estuprada. Na hora que Absalão, depois de 7 anos de dor, depois de matar o próprio irmão, fugir de casa, queimar o campo de Joabe, depois de tanto tempo ele é beijado, então às vezes uma palavra de carinho na hora errada é tão dolorosa. E para fechar aqui, só voltando ao início do que o JR disse, também o silêncio. Porque uma coisa que eu tenho percebido, isso que eu ia fechar aqui nessa minha fala, talvez parece que a pior dor que eu tenho percebido, pelo menos, a minha percepção, sem muito senso comum, sem um dado científico, é que dói muito mais essa indiferença do que um tapa na cara. Dói muito. A gente conversa com homens adultos, eu apanhei muito meu pai, mas eu aprontava muito, então eu aprontava, até ri, mas quando fala que meu pai me despreza, aí a dor é violenta. O pastor Silvano colocou bem o exemplo de Davi e Absalão, né? Que depois de 2 anos, quem vai falar com Absalão é Joabe. E o que Absalão diz? Diga ao rei que me mate. Acho que ele fale comigo, por causa dessa indiferença, né? Então a indiferença realmente é uma tragédia também, né? Então vamos discutir o seguinte: se é pior a palavra ou a ausência dela. Outro ouvinte aqui dizendo: olha, eu não me arrependo do que eu falo, porque sempre penso muito antes de falar, diz aqui o ouvinte, mas tem 15 dias que meu esposo me ofendeu e foi tão forte que estamos dormindo separados e o nosso casamento foi abalado. Ela diz que pensa antes. Há pessoas que pensam. Tem gente que nem pensa, né, companheiros? Vamos ser francos aqui. Tem gente que não é possível que a pessoa tenha pensado para dizer aquilo que foi dito. Embora a gente sabe que todo mundo pensa e tem ali uma reflexão, um ponto de vista sobre esse assunto, e de alguma forma isso complica. Então nós temos aqui o excesso de palavras como um risco muito grande. Quanto mais você fala, mais riscos você corre. É o que eu entendi, das pessoas são mais expostas. Quem usa a comunicação, a fala, o texto, quanto mais fala, quanto mais usa, mais riscos corre. Correto? Correto. Por outro lado, você tem o silencioso, aquele que é indiferente, aquele que finge que a pessoa não existe. É o gelo, vão dar um gelo no fulano de tal. Então a pessoa recebe um congelamento artificial e ela é circulada por esse gelo de tal forma que ninguém consegue quebrar esse gelo. Quer dizer, fica a pessoa esfriando cada vez mais. É tão ruim quanto o outro lado. E onde é que mora esse equilíbrio aí? É uma palavra dita que a gente volta atrás, que diz por favor, que é a mesma palavra que é maldita, que se torna uma palavra bendita para acertar essa conta aí? Como o pastor falou, no tempo certo, né? Tudo tem um tempo determinado, né? A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado. Eu acho que se foi colocado de uma forma ruim, tem que ser colocado de uma forma boa. Eu acho que tem que ser resolvido isso. Eu acho que o grande fator está na mal resolução de algumas coisas. Ou a deixar de lado algumas coisas. Não, a pessoa esquece nada. O JR falou, quem bateu, esquece. Mas quem apoiou, não esquece não, meu irmão. Eu acho que também passa pela questão do temperamento, né? Pedro é essa figura que fala sem pensar, né? Quando Jesus diz, olha, eu vou morrer, vocês vão fugir. Pedro é o primeiro a dizer, cara, fala isso, não diga isso. Então, acredito que os nossos temperamentos, há todo um complexo de cultura recebida, né? Então, se a pessoa é mais extrovertida, introvertida, se teve oportunidade de se comunicar, e eu creio, quando a gente olha para a palavra de Deus, e aí talvez seja o nosso ponto aqui principal, né, trazer esse esclarecimento, porque eu fico pensando, os milhões de pessoas estão ouvindo com essa expectativa, e aí cabe sempre dizer, Espírito Santo, me oriente, me conduza, sempre, todo dia, né, para que a pessoa seja poupada de dores, né, porque aquele que refreia a sua língua, livra o seu corpo de males. Isso que é importante, perdão, deixa a moça da mesa falar. Que por favor. Quando a indiferença, a pessoa que está lá do outro lado, na hora de uma briga, e ela se silencia. Às vezes o silêncio irrita tanto a outra pessoa que ela se sente no direito de continuar agredindo cada vez mais, falando cada vez mais. Isso é muito comum no casamento. Quando um deles se silencia durante uma discussão, o outro fica mais irritado com o silêncio e começa a proferir palavras cada vez mais dolorosas. Até para buscar uma atitude do outro lado. É uma resposta? É uma reação que a pessoa quer? É uma reação à indiferença. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa reação ao silêncio do outro. Sim. O silêncio do outro é uma resposta, às vezes, mais dolorosa
do que a reação. E o que a pessoa faz, Damares, uma hora como essa? A mulher tá lá, esse exemplo aí que você deu, a mulher tá falando e o camarada tá quieto. Sim. Às vezes o camarada tá quieto olhando para algum canto, um programa de televisão, uma coisa assim. Aí ela fala, o sujeito não responde. Ela fica na frente da televisão ali. Ela pega o controle remoto, desliga, joga uma pedra em cima, sei lá o que ela faz. Ela tá aguardando uma resposta. O que é aconselhável, né, nessa hora? É o camarada parar, pelo menos assim, Darling, né, Darling, daqui a pouco a gente conversa sobre esse assunto. Se disser isso, vai irritar mais ainda? Olha, o que vocês acham? Deixa eu dar o conselho para a mulher. Use a mesma arma, se silencie. E o conselho para o homem, use a mesma arma. Vá pro diálogo, reagir com o silêncio só vai provocar mais ira, só vai provocar mais fúria, com certeza. Isso é o que a gente tem visto no dia a dia. Eu sou advogada de família e sou pastora de família. E esse episódio é muito comum. O silêncio irrita de tal forma que palavras dolorosas são proferidas cada vez em tom mais desesperado e em mais intensidade. Nesse momento, o que a gente recomenda? Use a arma que o outro está usando. Se o outro está usando a palavra, use a palavra. Tente trazer para moderação. Porque às vezes o tom tá lá em cima, né? Tente trazer. Se você consegue ficar em silêncio, responda com palavras, mas moderando a discussão. E a que está gritando ou que está berrando, use a arma do adversário. Use o silêncio. O silêncio na discussão, ele é muito bem-vindo. Eu só queria voltar num ponto agora, que o JR citou há um tempo atrás, que a pessoa só fala quando ela tem razão, né? Quando ela tem certeza daquela questão. Ele acabou de citar sobre isso. E vale ressaltar que a Bíblia deixa bem clara que já existe uma razão estabelecida. Então a pessoa, imagine se os dois estão brigando por uma razão diferente, uma do outro, os dois têm uma razão, mas eu acho que vale voltar para essa questão da moderação da palavra, a gente se voltar à palavra branda, né? Sim, a Bíblia é bem clara, a palavra branda alivia o furor. Então, quanto mais a gente se voltar para a palavra, mais haverá moderação dentro, seja de um relacionamento, seja no Face, seja onde for. Eu acho que só para fechar esse ponto, eu entendo também o seguinte: tem momentos de impasse que exigem uma triangulação. Então o casal tem que perceber, o JR, debatedores e ouvintes, se você está ouvindo agora aqui, está num conflito desse nível, o marido fala demais, você não fala nada, ou vice-versa, quando esse impasse amplia demais, tem que buscar ajuda. Conciliador, o casal precisa buscar alguém que triangula ali, que fique no meio, alguém neutro, alguém que se respeite. Tem pastores, tem psicólogos, terapeutas de família. Os casais só vão procurar esse tipo de ajuda quando já estão com divórcio. Procura primeiro advogado, no divórcio, antes de buscar uma ajuda. Então, hoje há tantos terapeutas cristãos de excelência, então o casal tem que entender que comunicação é uma arte difícil mesmo, gente. Não é fácil, não. São dois seres totalmente diferentes, então vão gerar conflitos. Quando a gente falou aqui, tem aquele que gosta de ficar mais quieto, tem outro que fala demais. Tem uma coisa que a gente chama numa das áreas da psicologia, que é terapia comportamental cognitiva, que a gente chama de sequestro da amígdala, que é a parte central do cérebro que trabalha a emoção. O canal do nervoso, ele perde o controle racional e começa a falar um monte de coisa. Chegou nesse nível, tem que buscar ajuda capacitada para alguém que esteja neutro, triangule, porque nem sempre o casal consegue resolver sozinho. Vale ressaltar isso aí, pastor Silfarne. Eu vi uma certa vez o casal dizendo: ninguém tem nada a ver com as nossas brigas. Então, assim, eu acho que tem que procurar uma ajuda mesmo, tem que procurar um direcionamento, até para solucionar e ajudar a resolver. E era uma coisa boba, foi uma única palavra mal interpretada, que na verdade o esposo tinha dito para a esposa, e foi uma situação muito semelhante assim. Ele estava na cozinha, ela estava no quarto. Ela liberou uma palavra, ela entendeu outra, e daí pra cá o negócio entrou numa guerra. Uma coisa que a gente acaba aprendendo também, eu até numa das aulas que eu tive de psicologia, eu vi um professor falando, isso é um fato. Ele sempre comunicava com a esposa o seguinte, quando estava na rota da discussão. Ele pensava, até que ponto isso está acontecendo por minha culpa? Então, sempre em tempos de paz, né, vamos dizer assim, ele sempre colocava isso para ela. Analisa sempre isso. Quando estamos no conflito, pensa o seguinte, até que ponto isso está acontecendo por minha culpa? E ele dizia que isso era como se fosse um calmante para a discussão, né? Porque, na verdade, o que acontece? A gente discute porque um quer provar a sua verdade. A mulher quer provar a verdade dela, o marido. E aí eu questiono o seguinte, né? Eu vou fazer aquela advogado do diabo. Até que ponto vale a pena também, em alguns momentos, você bater a boca, discutir? Porque se a paz for roubada, até que ponto vale a pena isso? Porque às vezes a pessoa pode achar assim, eu vou chamar para o tom mais baixo da conversa, ótimo,
aí você vai baixar o tom, mas a pessoa vai diminuir e vai querer provar a tese dela. Há quem diga que essas brigas elas começam com coisas bem pequenas, bem simples. É a lâmpada que o camarada não trocou ainda, é aquele quadro que não foi colocado porque ele não colocou o prego, é a roupa que não está passada do jeito que ele quer, é a comida que veio salgada, todas as coisas básicas, simples que acontecem com qualquer um, né? Especialmente lâmpada e prego e outras coisas que ficam na responsabilidade do homem por longos meses, né? Longos! Mas que é isso? Você não pediu isso agora? Peraí, tá fazendo aniversário. Esse bolo aí é de quê? Esse bolo é o bolo do prego que você não botou na parede ainda, miserável. Os olhos com a palavra. Aí, eventualmente, se a pessoa escreve isso, diz assim, o que tá faltando? Qual a razão da nossa briga aqui? É o prego, é a lâmpada, é isso, é aquilo. É que não ajudaria achar o seguinte, olha, você me ama, eu te amo, nós estamos discutindo aqui, nós vamos estar discutindo aqui o tempo inteiro, nossa briga vai ser eterna, a não ser que a gente comece a ponderar e até a pessoa assumir, a dizer assim, olha, eu só faço comida salgada. O meu arroz, ele só sai, como é que chama aquele arroz que papado, é? Né? Papa. O meu arroz é papa, entendeu? O meu arroz não tem jeito, eu não consigo fazer de outra forma. E o camarada diz, lâmpada, pra mim é muito difícil. Essa avaliação, subir, trocar, né? Sabe? Assumir determinadas, entendeu? Você tá falando de assertividade, em vez de ficar só no furor, ser assertivo. E outra coisa importante, já que a gente tá falando tanto de casais, o debate foi pra isso, vai ver que tem casal precisando ouvir isso hoje. Uma coisa importante, o que eu falo sempre com os casais, substituir a palavra culpa por responsabilidade. Culpado é você, responsabilidade você redivide. E sempre é 50% para cada lado. Nunca um só é culpado, nunca um só está errado. É responsabilidade. Muito bem. Existem pessoas que têm o dom de provocar, companheiros? Aquela pessoa que não consegue, entendeu? Você tá entendendo? Não é? A pessoa chega, ela consegue tirar o outro do sério com a facilidade. Existe isso, existe pessoa que tem uma habilidade, gosta desse negócio de botar fogo, incendeia mesmo o negócio, não quer ver o circo pegar fogo. Existe isso ou isso assim, é uma pessoa, ela não é assim o tempo inteiro, ela tá assim, entendeu? Tá naquele momento. Existe. Existe. E deixa eu trazer o debate para um outro. Mas isso aqui no Rio também, Damares? Ou só em São Paulo? Claro. São Paulo e Brasília. Deixa eu trazer o debate para um outro público também, porque essa é uma rádio muito ouvida por jovens, pela galera. Sei que levou a gente onde nós estamos, viu? Você pode levar agora, pode levar pro jovem também, que nós vamos junto contigo. Pode ir tranquilo. A palavra é um instrumento muito usado para a prática do bullying. E a gente tem encontrado muitos jovens que se acham muito gozadores e acabam machucando pessoas e provocam mesmo usando a palavra. Quando você fala, há pessoas que provocam, existe sim. E eu que trabalho com a galera jovem, desculpa vocês aqui que já estão de uma certa idade. É verdade. A mais jovem da mesa é a pastora Damares. E alguns acham isso um trunfo, alguns acham isso um heroísmo, um ato de heroísmo. Você está sempre provocando. Está sempre provocando. Então que a gente também esteja abordando uma preocupação e um olhar especial para os mais jovens. Sim. Os mais jovens, o irmão falou aqui de responsabilidade. Eles precisam ser chamados à responsabilidade com o uso das palavras. O uso de termos, o uso de expressões que machucam, que destroem amizades, que destroem vidas. Nós precisamos estar trazendo isso para eles também. E alguns deles são extremamente provocantes. Nós temos jovens no nosso meio que chegam a ser perversos. Sim. A gente precisa ter essa preocupação e esse olhar. Então, te respondendo, JR, há pessoas realmente que nos tiram do sério. Tira a gente do limite. Falando sobre jovens, inclusive, pastor Damares, uma das coisas que tem trabalhado muito na igreja, hoje se fala muito em inclusão, né, e isso está sendo usado de forma pejorativa, no sentido de aceitar tudo que é erro. Não temos que acertar erro nenhum, mas temos que aceitar as pessoas, né? Então a gente tem ensinado muito na igreja essa questão de aceitar o diferente, não de aceitar o pecado, mas o diferente. E muitas vezes a igreja, por exemplo, tocar no ponto bem nevrálgico, que é a questão da homossexualidade. Quando o rapaz homossexual chega na igreja e está querendo buscar apoio, buscar a palavra de Deus, as piadinhas, a palavra jocosa, por causa do trejeito. Então, se você não tem como ajudar, fique quieto. Você não tem o que dizer, né? Fica calado, porque às vezes uma brincadeira de mau gosto, mal colocada, uma piadinha pode trabalhar todo o processo de Deus na vida daquela pessoa. Olha, esse aspecto que envolve o bullying aí, a zoação, o carioca é muito divertido, né?
carioca zoa mesmo, não pode dar mole, não pode dar um molezinho. É nós aqui mesmo, entre nós aqui, de vez em quando, alguém dá, mas é uma zoada, né? Pelo menos é a palavra que se utiliza. Agora o bullying, quando chega nessa altura do bullying, todo mundo aqui foi adolescente, a pastora há muito menos tempo do que vocês, evidentemente, tô falando de vocês 4 aí só, entendeu? Então, quando você pega um negócio desse, você lembra que o cara era zoado porque era isso, o cara era zoado por causa daquilo, e a gente hoje chama isso de bullying, uma palavra de origem inglesa, para tentar explicar o que é uma pressão que é colocada sobre uma pessoa, uma zoação extrema sobre uma pessoa que arranca a pessoa do sério. Essas pessoas com quem a gente tem dificuldade de lidar porque elas são extremamente provocadoras, qual é a maneira que eu lido com elas? Eu evito, na verdade, eu me preparo, Senhor, me ajuda. Pois é, a questão toda aí é que geralmente isso é fruto de mecanismo de defesa, né? A pessoa é tão frágil, ela tem tanto medo de ser exposta, que o mecanismo de defesa dela é a agressão. E aí, como administrar isso? Eu penso que a Bíblia nos aponta como Davi, Eliabe, né? A Bíblia diz que toda vez que Eliabe vinha praticar bullying contra Davi, Davi se desviava dele, não tinha como. Porque como é que você vai fazer? Há casos que, se você responder, como nós vemos aí, a pessoa é agredida fisicamente. Ela vai se posicionar e é aquele que geralmente zoa mais, tem adeptos, tem seguidores, não é verdade? Então, se a pessoa não tiver uma sabedoria para administrar a situação, até agredida fisicamente, ela passa. E cabe também às instituições administrar isso. O que o pastor colocou muito bem aqui, às vezes na igreja, né? E quando é menos agressivo do ponto de vista físico, tá certo? Mas a pessoa, ela gosta de incendiar, entendeu? Ela gosta de incendiar. Mas ela é cunhada, ela é a sogra, ela é a mãe, ela é a irmã, ela é o pastor, ele é o obreiro, é o diácono, é o presbítero, é a líder do não sei o que, o líder do não sei o que. A pessoa tá ali, entendeu? Mas ela sabe onde dói, entendeu? Sabe onde dói e vai exatamente ali. Por isso que a pastora Damares voltou a palavra responsabilidade. Nós somos muito responsáveis por isso. Sim, nós pastores, líderes, pais, temos que orientar os nossos filhos. O bullying pesa muito, e hoje pesa mais porque as famílias estão muito desestruturadas, falta base familiar, falta base emocional. Essa geração é uma geração que alguém já chamou de geração analgésica, que não quer sentir dor. Uma geração que não suporta dor. Então, ela é muito mais suscetível a qualquer tipo de bullying. Nós temos sim a responsabilidade como pastores, como líderes espirituais, professores, educadores, radialistas, voltamos ao mesmo todo mundo tem o poder da palavra, políticos, comunicadores, bater nessa tecla assim. Isso não é qualquer coisa, isso não é uma bobeira, não é uma futilidade, não é fricote de ninguém. O bullying hoje tem uma força maior porque a geração está mais fragilizada emocionalmente. É nosso papel sim fortalecer e lutar contra isso. Acho que é a perda de valores também. Eu acho que essa questão da família hoje, a questão da própria disciplina, né? Pais não disciplinam filhos, filhos é que estão manipulando os pais. Então o camarada sai de casa com aquela ideia do poder. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso falar qualquer coisa. Não há limite sendo colocado. Nós vamos pensar nisso, não há limite. Olha, um ouvinte nossa dizendo o seguinte: olha, minha filha saiu de casa e eu tenho usado o Facebook para demonstrar o meu amor por ela e mostrar que o lugar dela é aqui ao nosso lado. Creio que a rede social pode destruir o lar, mas também pode ajudar a restaurar. De Itaboraí, um ouvinte diz: e quando o marido não é cristão e a mulher sim, mas ele é grosso, ele xinga e ofende, qual deve ser a atitude da mulher de Deus? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Que pensam os companheiros? Então, a mulher de Deus, ela tem que sempre ser mulher de Deus, como o próprio nome diz. Então, ser mulher de santa geração. Agora, tudo, eu continuo insistindo que tudo tem que ter um limite do respeito, sim. Mesmo a relação da mulher de Deus, se o homem, por exemplo, eu já convivi realidade com irmãs que foram: mas meu esposo me agride, já denunciou na polícia? Porque, mas eu sou cristão, então se ele for preso, eu vou visitá-lo na cadeia e orar por ele, vai estar mais quebrantado. A gente não pode também estimular essa subserviência que, que leva as mulheres a serem omissas no seu papel. Você tem que ser mulher de Deus, tem que orar, você não tem que responder, reagir à altura, como o pastor disse antes. A princípio que a Bíblia orienta é que a mulher crente santifica o marido descrente. Mas se esse marido descrente não se emendar,
Ela não vai ser saco de pancada, não vai estar... Eu acho que essa orientação foge, né? Porque é muito fácil, muito peguismo, né? Não, suporta, minha irmã. Que não pode esse ser. Mas quem tá lá é ela, né? Essa omissão, na verdade, acaba sendo um grande problema hoje. Ela acaba se omitindo por ser mulher de Deus, vai aceitando, aí toma uma costa um dia, daqui a pouco tá tomando uma costa todo dia. Agora, lembrando o seguinte, antigamente... moeda, né? Eu acho que até há 2 anos atrás, a Lei Maria da Penha, você podia lançar e tirar. Hoje não. Uma vez denunciado, vai aparecer lá diante do nome da capa preta. E aí vai ver o que vai ser feito. É lógico que essa questão é muito... Tenório? É lógico que essa questão exige outro debate, com certeza. Porque, na verdade, algumas mulheres não denunciam que tem questão fator social, tem dependência afetiva. Família, a própria família não é tão simples entra assim, mas realmente manter subserviente é a pior coisa que existe. Outro ouvinte dizendo: eu sou cristã, mas meu esposo é muito inconstante, entra e sai da igreja. Ele, por diversas vezes, briga e me ofende com palavras muito duras e eu sempre perdoo, mas ele volta a me ofender. Acho que não tem mais jeito, viu? Ele não vai mudar. Da última vez eu mandei ele embora e ele, né? Pra ser coerente, ele não foi. Ele não faz o que ela manda. Ouvinte, tenha misericórdia, meu Deus. Ouvinte dizendo: olha, aqui, pedir ao marido para consertar ou fazer alguma coisa é mesmo irritante. E aqui em casa dá até briga. Eu trabalho em casa e fora de casa. Meu marido trabalha fora e já acha que é o bastante. Ele chega em casa, ele fica enrolando para fazer o que eu peço, porque tá cansado. E eu fico repetindo o pedido sempre e acabamos discutindo, diz aqui uma de nossos ouvintes. Observem bem como o retrato é claro, né? Como é fato que acontece por aí. Ao final, o nosso ouvinte pergunta: já perdoou alguém que te ofendeu com duras palavras? É o destaque do apóstolo Alexandre. Eu creio que a questão do perdão é muito interessante, porque o que a gente mais escuta em perdão é: eu te perdoo, mas não esqueço. E aí a gente fica pensando, realmente isso é uma verdade? E tem que ser. Porque na verdade perdoar é lembrar sem sofrer. Porque dizer que vai perdoar e esquecer, nunca. Duvido que alguém escreva: eu perdoei e esqueci. Mas o verdadeiro perdão te faz lembrar sem sofrer. Então, quando eu estava lendo, essa frase me impactou muito. Por quê? Porque eu fico imaginando as milhares e milhares de pessoas que estão ouvindo agora passando por esse dilema, né? E até escutam: não, fulano, eu perdoo, mas não esqueço. Mas como é que eu vou esquecer? E não vai esquecer, não tem como administrar isso. Memória, o que passou está registrado. Agora, lembrar sem sofrer. E é isso que o valor do perdão. Eu vou lembrar, mas eu não vou sofrer mais por conta disso. E aí a minha palavra é justamente essa para essas pessoas que estão agora. Porque eu fico imaginando o efeito desse debate em muitas vidas, né? Do valor do perdão. Porque quem não perdoa, na verdade, está tomando o veneno que queria que o outro bebesse. Sim. E vai sofrendo, e como a palavra diz, Jesus disse, né? Se entregou a verdugos, está aprisionado. Para onde for, vai levar aquela pessoa. Tudo bem. Esquecer não é perdoar, esquecer é amnésia, né? É problema de memória. Quando a gente fala de palavras, existem palavras bíblicas que são extraordinárias. O salmista diz: de boas palavras, né? Se enche o coração, boas palavras fazem muito bem. A Bíblia diz que palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Como faz bem uma palavra boa, uma palavra que vai edificar, que vai abençoar. Quantas boas palavras poderiam ser ditas e não foram? Oportunidades perdidas foram perdidas. Há tempo de restauração? Claro que há. Comece hoje. Comece a usar a sua palavra de uma forma muito sábia. Se você conhece alguém que sabe que a pessoa te tira do sério, ela pega você no seu ponto fraco, ela te derruba mesmo. Se você tiver que encontrar com ela, afinal de contas, ela é sua esposa, é seu esposo, sua mãe, sua sogra, sua avó, seu cunhado, sua cunhada. De alguma forma, você se prepara para isso. É um colega de trabalho, é um colega na escola, na universidade, é uma vizinha. Se prepare e responda. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Resposta branda desvia. Então, se prepare para tudo isso que está aí. Não é fácil, não é mole, é um desafio muito grande, mas é o desafio que Deus coloca pra gente como você e eu. Pesquisa 93.
A gente encerra aqui com empate por telefone e através do rádio93.com.br. Na pesquisa que perguntou, você já perdoou alguém que te ofendeu com duras palavras? 92% dos nossos ouvintes afirmam que já perdoaram, portanto 8% deles afirmam que ainda não conseguiram. Quero agradecer aos nossos maravilhosos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no Debate 93 de hoje. Notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Morreu agora de manhã a mulher que foi espancada no fim de semana por dezenas de moradores no Guarujá, litoral de São Paulo, e teve traumatismo craniano. Segundo o marido, ela teria sido vítima de um boato gerado por uma rede social que teria postado a foto por engano. Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi confundida com uma sequestradora de crianças para a prática de magia negra. A família diz que a dona de casa é inocente. A Secretaria de Segurança Pública do Estado antecipou para hoje o esquema especial de policiamento que começaria na Copa do Mundo. Ao todo, 2.000 policiais militares vão reforçar o patrulhamento nas ruas da cidade. O esquema começou antes do previsto por causa do crescimento da violência. Dados do Instituto de Segurança Pública revelam que o número de assaltos a estabelecimentos comerciais no Rio aumentou 85% nos 3 primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2013. Os roubos a pedestres também cresceram cerca de 43%. Em Cabo Frio, uma mulher com ciúmes colocou fogo na casa e acabou matando o marido asfixiado. Segundo a polícia, o casal morava há 4 meses no imóvel, que fica num bairro de classe média alta. Em fúria, ela ainda deu uma marretada no carro da família. A traição foi descoberta por causa da troca de mensagens pelo celular com a amante. O corpo do homem foi encontrado no banheiro com um travesseiro úmido no rosto, na tentativa de escapar com vida do incêndio. Pastor Silvano, inicialmente esse assunto que envolve a mulher que foi espancada por dezenas de pessoas no Guarujá e suspeita, esse era o boato de que ela sequestrava crianças para magia negra. Então, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje, né? A pastora Damares falou que palavras não somente machucam, como matam. Tá aqui uma prova, né? Essa senhora morreu, fruto do espancamento, por palavras malditas em uma rede social, por suspeitas infundadas. Então, eu quero dar uma palavra de alerta para os nossos jovens, muito sobre jovens. Cuidado com o que você posta nas redes sociais. Uma brincadeirinha, uma suspeita, você pode, como um caso trágico, desse gerar a morte. Acho que isso aponta também para Mateus 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. A iniquidade fala dessa falta de equidade, o amor esfria. A vida humana está sendo tratada como nada, como lixo, como que alguém morre por uma suspeita lançada na rede social. Cuidado com a responsabilidade que é uma rede social. E eu creio, JR, também até o final aqui, que é o seguinte: ela foi confundida com uma sequestradora de criança com a prática de magia negra. Independente se ela fosse realmente uma sequestradora ainda aqui, né? prática, que não se justificaria essa selvageria. Porque o que tá é um andaço no Brasil assim, não. Pegou, prende, amarra no poste, vão matar, vamos linchar. Então acho que fica aqui o alerta também o seguinte: independente, né, do que já foi um crime aqui, a confusão, né, de quem colocou, mas ainda que fosse, nós não temos o direito, isso fica a cargo da justiça, né, da polícia instaurar todo o processo, enfim. Então fica aqui também essa orientação, porque a pessoa, irmão, se fosse, merecia morrer? Não, né? Então a questão aí passa muito mais sério. Ô bispo, esse aspecto que envolve o policiamento, essa antecipação aí para hoje, esquema especial de policiamento, 2.000 policiais militares vão reforçar os patrulhamentos na rua. Com esse aumento da criminalidade, esse índice tem aumentado, na verdade, absurdamente. Dentro das próprias cidades, municípios, eu acho que esse esquema tem que ser, na verdade, não só para a Copa, eu acho que tem que ser reavaliado isso muito bem. O nosso estado está sofrendo muito. A questão da Copa não é o ápice, na verdade, que o Rio precisa, o que o Brasil precisa. A gente precisa de uma segurança pública mais séria, de um governo que trabalhe com efetividade, na verdade, trazendo todo esse esquema para todos os bairros. A gente está vendo a instalação de UPP, mas em outros bairros que ainda não tem, aumentou muito, e até onde tem, está complicado. O pastora Damares, em Cabo Frio aconteceu esse episódio, um episódio que acontece no país inteiro. Esse é mais um retrato. A mulher enciumada descobriu que o esposo
tinha um relacionamento extraconjugal, botou fogo na casa, marretou o carro dela mesma, né? Que envolvia ela mesma. Isso, e o desfecho foi trágico, né? Mas nós chamamos atenção aqui para o fator ciúmes. Nesse episódio, o ciúmes levou à morte, levou à destruição de uma casa, à morte do marido. Mas vamos trazer o episódio ciúmes, vamos trazer o tema ciúmes para o nosso debate. Quantas vezes a palavra, por causa dos ciúmes, tem sido usada machuca, fere e destrói vidas, né? Lamentavelmente, essa notícia aqui nos deixa muito triste. A gente percebe que uma mulher que não soube controlar o seu ciúme chegou a tragédia que chegou. Mas que a gente, nos pequenos episódios de manifestação de ciúmes, tenhamos também cuidado com o uso das palavras. Eu creio a questão, quando eu estava olhando para essa reportagem, fiquei imaginando o seguinte, né? Como a ausência também da palavra, da sinceridade hoje em muitos casamentos tem chamado tragédias à existência, né? Porque o que ela vai descobrir por uma mensagem, o mau uso também, a comunicação aí presente e sendo fundamental trabalhar isso de uma maneira muito séria, casais conversarem, suas crises, seus dramas, porque esse desfecho, claro que é uma normalidade, mas quantos casamentos estão terminando porque a falta da palavra não há mais no relacionamento? Quero agradecer aos companheiros pelas palavras, depoimentos e opiniões aqui dentro das notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Ouvinte dizendo: olha, JR, a minha irmã de criação, a expressão é dura, viu, meus irmãos? Não é uma expressão bonita, ainda mais para essa hora de almoço, mas a minha irmã de criação cospe no prato que comeu. Ela não ama mais a ninguém a não ser ela mesma. Pelo menos é que parece. Afinal, ela já roubou todo mundo da família, a minha mãe, o ex-marido, e agora eu fui o alvo dela. Por causa dela, eu tenho uma dívida de mais de 20 mil reais. Ela sempre diz que vai mudar, mas continua fazendo a mesma coisa e prejudicando aqueles que a amam. O que fazer com uma pessoa que não pensa em ninguém a não ser nela mesma? Isso é egoísmo ou é sem vergonhice mesmo, hein? Como ajudar alguém que não quer ser ajudada? Quando alguém não quer ser ajudado, é errado virar as costas e entregar essa pessoa à própria sorte? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. O nosso irmão Harold de Oliveira, ao vivo, agradece aqui aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Bom dia, deputado Harold. Bom dia. Hoje, pastor J.R. Vargas. Hoje sempre, mas hoje será especial, porque será o pregador lá no nosso culto da 93 FM, lá na Igreja Batista de Inhaúma. Está aqui o apóstolo, veio nos prestigiar hoje, o apóstolo Alexandre, enfim. E nós estamos convidando a todos. E eu, inclusive, tenho convidado hoje nas redes sociais, pedir, se você vai participar do culto hoje, leva um amigo seu lá da comunidade, uma pessoa que ainda não tenha conhecido a Jesus Cristo, vai ouvir a mensagem, e quem sabe se não é hoje esse dia que já está nos planos de Deus. Então convide alguém para ir ao culto. A igreja é grande, é confortável, enfim, e será uma noite de muitas bênçãos, com toda certeza. Agradecer aqui a presença também da Damares, Damares Alves, com quem eu tenho o privilégio de trabalhar lá em Brasília, minha assessora. Ela me assessora, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica e ela assessora toda a frente. É uma mulher de Deus, é uma pastora, ela é advogada, é jurista, é pedagoga, enfim, muito preparada, instrumentalizada, e é uma guerreira em defesa da vida, da família e dos valores cristãos. E ontem ela esteve lá em Trindade, em São Gonçalo, fazendo uma palestra neste mês da família da Primeira Igreja Batista de Trindade. Um abraço grande à pastora Lele, a todo o seu ministério, e esperamos que ela possa voltar aqui trazendo essa palavra, né, de esclarecimento para nossos irmãos. Muito obrigado, o bispo também presente, meu querido pastor
Silfarne, desculpa, pastor. Silfarne. E aos nossos queridos ouvintes, tá? Muito obrigado a todos vocês. Essa semana foi uma semana cheia de eventos e em todos eles nós somos gratos a Deus porque nós somos instrumentos do Senhor. O nosso maior compromisso é primeiro com o reino de Deus. Muito obrigado a todos vocês. Nossa menina da mesa de hoje, Deus abençoe, um forte abraço e até breve. Até breve, foi uma alegria estar com vocês nesta manhã com esses homens valorosos. Pastor Silfarne, obrigado, querido. Ficar com Jesus. Obrigado, até. Beijão pro Alex, que fica comigo, meu filho. Beijão pra Patrícia e pra Neide, nosso secretário. Bispo, um grande abraço, querido. Obrigado, JR, a todos os debatedores. Se você quiser me adicionar no Facebook, Bispo Maurílio Luiz, e vai ser um prazer poder falar contigo. Apóstolo Alexandre, olha, hoje nós vamos ter lá o Tuca Nascimento cantando. Olha o Tuca aqui, ó. Em busca de um milagre que de tempo em tempo havia. Quando um anjo no Tuca Nascimento canta. Vamos ter o Anderson Freire cantando. Ô Anderson aí, ó. Eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhece. Tuca Nascimento, Anderson Freire, Bruna Carla. Ó a Bruninha cantando aí, ó. Marca de Jesus na vida de alguém, devo festejar como se fosse minha também. O mestre do amor. Apóstolo Alexandre, a que horas a igreja já estará aberta para o povo de Deus? A partir das 17 horas. 17 horas. Dá o endereço e o ponto de referência. Ótimo, JR, porque o pessoal chegar perguntando pela primeira igreja batista em Inhaúma. Provavelmente eles vão parar lá na praça de Inhaúma, porque é o templo antigo, não é. Nós somos hoje CIAM, né? Centro Nacional de Adoração e Missões da primeira igreja batista. É a antiga fábrica da Pepsi e hoje bem em frente construíram a clínica da família. Então assim, o próprio local é ponto de referência, porque é uma área de 26 mil metros. Todo mundo conhece, né? Então, mas chegando lá tem a dúvida, em frente à clínica da família, não tem como errar, no Engenho da Rainha. E a rua? A Estrada Ademar Bebiano 3805. Muito bem, então Estrada Ademar Bebiano 3805 em Inhaúma. Nós vamos ter essa grande noite lá, então a igreja aberta desde as 17 horas. 17 horas o povo de Deus chegando para orar. O povo de Deus já chega, já vai orando, aí depois que ora bate um papinho, conversa aqui, conversa ali, já segura aqueles, vai na cantina, já bate aquele papo ali animado, gostoso, né? Com certeza, e assim, eu tô com muita expectativa porque vocês sabem que a mídia tem produzido muito sobre o Complexo Alemão nesses dias. E eu creio que a vida de vocês lá é um ato profético para declarar que aquele lugar pertence ao Senhor Jesus. Amém. Então não se fala em outra coisa no Complexo Alemão. Graças a Deus por isso. Né? Então eu creio que nós vamos ter muitas pessoas vindo do complexo para participar dessa noite de adoração e louvor, clamando pela paz daquele lugar. Amém. Nós não podemos aceitar que aquela violência que imperava volte a imperar. Amém. Então eu creio que é um ato profético essa noite. Bênção por isso. Nós vamos estar juntos lá hoje, logo mais a partir das 7 horas da noite, começando o culto. É mais um culto da 93 FM com você, ouvinte amado, que está junto com a gente o tempo todo e está intercedendo, e com a graça de Deus seremos ricamente abençoados lá. Nós vamos orar juntos. Vou pedir o pastor Silfarne para orar conosco, orando aqui pelo assunto de hoje, pastor, pelo tema de hoje que envolve a nossa vida, a palavra. Todo mundo fala, né? Por gestos, por palavras, meu Deus do céu. Vamos orar pela cura dos enfermos, temos pedido isso todos os dias. Também pelo consolo aos corações tão enlutados, entristecidos. Vamos orar por esse culto hoje à noite, pedindo a bênção e a graça do Senhor, como a gente sempre faz, sempre em nome de Jesus. Oremos então. Querido Deus, eu quero nessa hora me unir aos meus irmãos aqui no auditório, onde estiverem ouvindo a nossa rádio, clamando o teu amor para as vidas que nos ouvem. Senhor, queremos orar pelo assunto do debate inicialmente. Quantas pessoas têm sido feridas por causa da palavra. Hoje ouvimos no noticiário 2 notícias trágicas de morte por causa de palavra. Ó Deus, tenha misericórdia dessa nossa geração, dá-nos sabedoria para usar as palavras. Abençoe os pastores, os comunicadores, aqueles que lidam com o público, com as palavras, os professores, enfim, todos aqueles que de alguma forma usam o poder da palavra, mesmo pessoas comuns através de redes sociais, por exemplo. Deus nos dá sabedoria para usar a palavra e, acima de tudo, usar a tua palavra, porque a tua palavra é espírito e é vida, Senhor. Quero pedir pelos enfermos,
Ó Pai querido, onde houver alguém enfermo nessa hora, talvez alguém esteja nos ouvindo em um leito de hospital. Um irmãozinho nosso esteja hospitalizado nessa hora, talvez não recebeu visita de ninguém nos últimos dias, mas que ele saiba que o Espírito Santo está aí e que o poder da palavra de Deus o alcançará. Queremos orar para que o Senhor traga paz e saúde a essas pessoas. Queremos interceder pelo culto da rádio hoje ali na PIB de Inhaúma, Pai. Como o apóstolo disse, é uma região que tem sofrido muito com as últimas notícias. Pai, que de fato, eu creio nisso, não seja apenas um evento agendado pela rádio, mas que o Espírito Santo atue hoje à noite ali. Use o teu filho JR como instrumento da palavra, como voz profética, Deus. E queremos profetizar a paz sobre aquela região, Pai. Em nome de Jesus, abençoe aquelas vidas que vão ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por tudo, Pai, e ao Teu nome toda a glória. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.